Imagine a seguinte cena. Um carro está em alta velocidade numa rodovia super movimentada. De repente, o volante é virado bruscamente para a esquerda, mas as rodas simplesmente não respondem. Tipo, o carro continua indo reto, a direção e os pneus perderam completamente a comunicação mecânica. A força motriz continua ali empurrando a máquina para frente, mas o centro de comando não tem mais nenhuma autoridade sobre o destino final. E essa desconexão fatal é bem o que acontece dentro da nossa biologia, quando a nossa mente lógica e as nossas emoções param de se falar. O centro de comando diz uma coisa, mas a máquina do corpo está operando em uma frequência completamente isolada, gerando um desgaste brutal. É um curto-circuito interno constante. O nosso tema de hoje é baseado numa abordagem terapêutica ensinada pela terapeuta Patrícia Mascarenhas. Uma abordagem que caminha por uma linha muito fina e honestamente fascinante entre o mapeamento ancestral de energia e a neurociência moderna focada na regulação do estresse. E a premissa estabelece que sentimentos muito comuns do dia a dia, coisas que a sociedade até mascara com nomes tipo bonitos e aceitáveis, com uma necessidade extrema de controle, o perfeccionismo ou aquela insegurança produtiva. Bom, na raiz mais profunda, tudo isso é apenas medo. Puro medo. É uma roupagem corporativa e social aceitável para o pânico absoluto. Aquela pressão silenciosa, aquela voz que dita onde alguém deveria estar aos 30 anos, o patrimônio que deveria ter acumulado aos 40, a estabilidade inabalável que se espera aos 50, que é uma ilusão. E quando a realidade não bate com esse cronograma inventado, o cérebro interpreta isso não como um simples atraso, mas como uma ameaça letal à sobrevivência. E para contextualizar quem está nos acompanhando hoje, as antigas tradições orientais mapeiam a razão e a clareza mental no centro de energia número 6, que fica localizada ali na região da cabeça, o tal do sexto chakra. Já as emoções viscerais ficam no centro número 2, ali na região abdominal inferior. A desintegração acontece quando a cabeça racionaliza, tipo, tá tudo bem, mas o abdômen está trancado, esperando o pior acontecer. E a biologia ilustra essa desintegração com uma perfeição cirúrgica. O córtex pré-frontal, que é a parte lógica, a parte analítica do nosso cérebro, ele tenta criar narrativas otimistas, mas a amígdala cerebral, que é o nosso alarme de incêndio primitivo, está disparando sinais de luta, ou fuga sem parar, inundando o sistema. Como resultado, o corpo é banhado continuamente em cortisol e adrenalina. Digamos que o corpo humano seja como uma grande corporação tradicional. O presidente, que é a mente lógica, fica isolado no último andar, tomando decisões estratégicas baseadas em planilhas bonitas, bem longe da confusão. Enquanto isso, o Departamento de Recursos Humanos, que representa as nossas emoções, fica no andar de baixo, lidando com o estresse real do dia a dia. Aí um dia, as linhas telefônicas entre esses dois andares são cortadas. E o presidente nem percebe. Ele continua mandando memorandos, mas o RH não consegue responder. Qual é o resultado inevitável disso? Uma greve generalizada no chão de fábrica. E esse chão de fábrica é justamente o nosso corpo físico, manifestando sintomas que do nada a gente não consegue explicar. Essa metáfora da greve no chão de fábrica explica o que as tradições antigas chamam de bloqueio das faixas de energia. A tensão contínua, ela não evapora simplesmente do corpo. Ela tem que ir para algum lugar. Ela se cristaliza na musculatura e nos tecidos. O que começa com uma preocupação passageira sobre o futuro, se transforma rapidamente num aperto crônico no estômago ou num nó constante na garganta que dificulta a deglutição, ou até naquelas dores lombares profundas inexplicáveis. A energia de ação fica completamente represada. Um caso clínico ilustra perfeitamente o custo biológico dessa energia presa. Um indivíduo que desenvolveu um câncer de próstata. O senso comum da medicina olharia apenas para a biologia local ali da próstata. No entanto, através desse mapeamento energético integrativo, descobriu-se que a raiz do problema não começou ali, na base do corpo. A origem estava ligada a uma repressão brutal na região da garganta. Esse paciente viveu décadas em um ambiente familiar onde ele não tinha permissão para expressar as próprias verdades, as inseguranças ou a raiva dele. Ficava tudo engolido. A garganta, sendo o centro da expressão e da comunicação genuína, virou um gargalo. A energia da fala não dita, que essencialmente é a força vital, não pode sumir do mapa biológico assim, num passe de mágica. Funciona muito como um encanamento com uma válvula entupida. Se a pressão da água não sai pela torneira, ela vai estourar o cano no ponto mais fraco da casa inevitavelmente. Se ela não flui para fora pela voz, ela é empurrada de volta para dentro. E nesse caso, a energia bloqueada na garganta, que segundo esta abordagem terapêutica é conectada ao centro número 10, é ligado a heranças ancestrais e padrões familiares repetitivos.
Essa energia desceu e foi impactar o centro básico inferior, gerando a mutação celular na próstata. Isso demonstra a grande limitação de tentar tratar a máquina humana apenas compartimentando os órgãos. A medicina alopática tradicional tem uma precisão cirúrgica e medicamentosa, questionável para, claro, remover um tumor. Mas o ponto é, se a capacidade de se expressar continuar sufocada, a greve no chão de fábrica vai apenas mudar de setor, vai para outro órgão. A reintegração exige que a comunicação entre o pensamento e o corpo seja restabelecida para parar de fabricar a doença ali na origem. Agora, se o problema central é essa quebra de comunicação entre o andar do presidente e o andar das emoções, como consertar os cabos de telefone? Através de método chamado de tecelagem energética, que se baseia em algo aparentemente muito simples, que é a respiração direcionada ou os flows. Mas não estamos falando sobre respirar o ar de forma automática só para não desmaiar. Tecelagem energética é, na verdade, um protocolo para hackear o sistema nervoso autônomo. O processo exige que a pessoa fique geograficamente no corpo onde o desconforto está operando. Vamos chamar isso de ponto A. Pode ser um aperto forte no peito. Em seguida, a pessoa deve investigar internamente onde ela sente que perdeu o poder diante daquela situação específica. Esse seria o ponto B. Então, se alguém tem muito medo de ser demitido, o ponto A pode ser o estômago, que fica todo embrulhado pelo pânico financeiro. E o ponto B pode ser a garganta, porque a pessoa não consegue verbalizar as ideias dela nas reuniões. Então, ela perde o poder de se defender no trabalho. E aí entra a prática de conectar esses dois lugares no corpo através do que é chamado de canal central. E a regra de ouro é que essa respiração precisa ser estritamente pelo nariz. Tem uma razão biológica muito específica para isso. Quando a gente inspira pelo nariz, especialmente de uma forma lenta e bem controlada, nós forçamos o ar por passagens estreitas. Isso estimula a liberação de óxido nítrico, que é um potente vasodilatador. E, além disso, a resistência criada pela respiração nasal ativa o diafragma de uma maneira muito mais profunda. E esse movimento do diafragma massageia diretamente o nervo vago. O nervo vago é basicamente a principal via de comunicação entre o abdômen e o cérebro. É o cabo de telefone voltando a funcionar. Ao estimulá-lo, a gente envia um telegrama urgente de segurança para a mente, dizendo: olha, desliga a produção de cortisol, o leão já foi embora. Essa abordagem terapêutica instrui a fazer um movimento imaginário ascendente com a respiração. A ideia é pegar aquela energia densa, pesada, cheia de medo, que fica localizada ali na base do corpo, e elevá-la através da respiração para centros mais expansivos, como o peito ou a cabeça. E durante esse trajeto, a pessoa precisa ancorar a mente em um cenário de segurança absoluta, um verdadeiro refúgio mental. Pode ser a memória de cultivar plantas no jardim, o rosto de uma criança ou até uma praia vazia. E o papel dessa âncora visual é fundamental na prática. O cérebro humano tem uma baita dificuldade em distinguir entre uma ameaça real e uma imaginária, mas a mesma regra se aplica para a segurança. Se a memória evoca um sentimento genuíno de paz, a arquitetura neural responde relaxando a musculatura quase que imediatamente. Agora veja, uma pessoa está com as contas de luz atrasadas, a geladeira está vazia e o telefone tocando com o pessoal da cobrança. Esperar que sentar no chão, fechar os olhos, respirar pelo nariz do estômago para o coração e imaginar um jardim cheio de flores, vá resolver o caos financeiro ou o medo da falência, não resolve a questão. A respiração não vai pagar o boleto de luz de ninguém. A conta ainda vai estar lá na mesa quando a pessoa abrir os olhos. A respiração é apenas a ferramenta, a chave que tira a biologia do estado de paralisia para que o intelecto possa agir. Pense na diferença drástica de capacidade cognitiva. Quando uma pessoa está naquele estado de luta ou fuga, devido a uma dívida imensa, o córtex pré-frontal, que é a área responsável pelo raciocínio lógico, pelo planejamento e pela tomada de decisões, ele tem o fluxo sanguíneo reduzido. A pessoa olha para a conta de luz, e o cérebro límbico dela traduz a situação como nós vamos morrer de fome na rua hoje. O desespero impede completamente qualquer ação estratégica. Agora, quando o indivíduo usa a respiração direcionada para frear esse cortisol, a mente lógica volta a assumir o controle da sala. Com o cérebro executivo de novo online, a pessoa não vê mais aquela conta como um predador letal. Ela vê um pedaço de papel com números. Ela consegue abrir uma planilha, mapear cortes de gastos e pegar o telefone para negociar um parcelamento com o gerente do banco.
Então, o flow da respiração muda a biologia apenas para que a mente tenha as ferramentas necessárias para agir. É como limpar a fumaça de dentro do cockpit para que o piloto consiga, enfim, enxergar os instrumentos de voo e pousar o avião em segurança. Einstein já dizia: a mente que criou o problema não vai ter a habilidade de solucioná-lo. Se a gente continuar operando com as exatas mesmas sinapses que geraram a ansiedade, ficaremos andando em círculos para sempre. A mente apavorada só cria labirintos sem saída. Para encontrar a solução, o estado de consciência precisa obrigatoriamente ser alterado, e é justamente isso que a calma biológica proporciona. Essa abordagem terapêutica sugere encarar o pior cenário possível de frente e se perguntar, tipo, é só isso? É uma técnica de desconstrução, ou seja, é pegar um problema que parece um leão gigante indomável e fatiá-lo em partes menores, transformando o leão em vários gatinhos irritados. Fatiar o problema é a essência do pragmatismo emocional. A ansiedade, ela adora a ambiguidade. Quando imaginamos um cenário de fracasso total, nós sempre imaginamos como um borrão escuro, gigante e definitivo. Mas ao fatiar a situação tipo, se eu for demitido amanhã, passo 1, aciono o seguro-desemprego. Passo 2, eu ligo para 3 contatos do meu setor. Passo 3, ajusto as compras de supermercado. Quando você faz isso, a ameaça difusa perde completamente o poder. O nosso cérebro adora instruções claras e detesta o vazio. Ele precisa de um mapa. E outro pilar fortíssimo que emerge dessa abordagem é a ideia da entrega incondicional do desapego em relação aos resultados das nossas ações. Por exemplo, o ato de colocar um projeto no mundo, como publicar um livro, planejar os capítulos, fazer a revisão, organizar a gráfica. Mas sofrer antecipadamente se o livro vai ser um grande best-seller ou se vai acumular poeira nas prateleiras, isso é um desperdício gigante de energia vital, com certeza, porque a reação do público pertence ao mundo exterior, não pertence ao autor. A abordagem envolve também a dinâmica dos favores. Sabe quando você faz um grande sacrifício para ajudar um parente e logo em seguida se consome de raiva e ressentimento porque a pessoa não demonstrou o nível de gratidão que você esperava? Se o ato foi uma escolha consciente sua, por que atrelar o seu próprio equilíbrio mental a uma reação do outro que é totalmente incontrolável? Na técnica de sincronização bioenergética, isso, a algum grau, tem a ver com a emoção de benevolência. Algumas vezes nós exageramos em sermos benevolentes. Julgamos saber o que é melhor para as pessoas, achando que sabemos mais do que o caminho que a vida da própria pessoa está direcionando, sendo que ela está a encaminhando perfeitamente para o que deve ser. Quando a emoção de benevolência é revelado, pode ser interpretado de duas formas. Você pode estar tentando de uma maneira bem árdua ser uma boa pessoa, uma pessoa benevolente, e isso está sendo muito difícil para você. Ou talvez você simplesmente estava agindo de forma benevolente, ajudando outras pessoas, fazendo coisas boas, servindo aos outros e algum dia ficou desapontado pelas pessoas não receberem e reconhecerem a sua benevolência. O ideal seria agir de forma benevolente, independente de como os outros agirão ou receberão a benevolência. Ser benevolente incondicionalmente. Agindo dessa forma, não mais seremos desapontados. Esperar retribuição da nossa benevolência é o mesmo que criar estresse para nós mesmos, para nossa vida e nosso corpo. Não ajuda em nada sermos benevolentes se estamos criando estresse para nós mesmos. E para cimentar essa ideia de não tentar controlar o incontrolável, há uma citação fenomenal de um monge do século X que diz o seguinte: a entrega não é um esforço, mas um deixar de fazer para que o universo possa agir profundo. E qual seria a diferença prática entre essa entrega e simplesmente jogar a toalha e desistir de tudo na vida? A diferença é abissal, e ela reside na distinção entre apatia e aceitação matura, o conformismo ou a apatia. É a postura clássica de vítima, aquela coisa de o mundo é muito injusto, não vou fazer mais nada, não vale a pena. Já a aceitação e a entrega no sentido apontado por esse monge, e aliás referendado pela psicologia moderna também, representa uma atitude extremamente lúcida. O deixar de fazer que ele menciona não é deixar de agir fisicamente, é deixar de tentar microgerenciar as consequências depois que você agiu. A propósito, também de acordo com a técnica de sincronização bioenergética, a aceitação consiste em aceitar tudo da forma que é. Nos aceitar é essencial. Aceitar o que as pessoas me apresentam é necessário para o meu desenvolvimento, especialmente quando estou sendo resistente ou estou rejeitando alguma coisa. Aceitar amorosamente tudo o que acontece em minha vida é eu viver uma vida que não crie interferências no futuro. Estar presente e amorosamente aceitando cada pensamento e sentimento que eu tenho
É uma das ações mais importantes que posso concentrar minha mente em meu dia a dia. Aceitar o que anteriormente rejeitamos é uma das formas em que dissolvemos as interferências, os problemas mantidos a nível subconsciente que nos impedem de nos expandir cada vez mais em nossa experiência de vida. O importante é não ficar perdendo tempo com aquele debate de quem veio primeiro, o ovo ou a galinha. Tipo, se uma limitação na vida da pessoa vem de um trauma familiar de 3 gerações atrás, se é uma questão puramente astrológica ou apenas uma deficiência crônica de neurotransmissores, nada disso importa na hora H de agir. Temos que combater o nosso vício ocidental em tentar psicanalizar o nosso próprio sofrimento indefinidamente. Passamos anos tentando entender o motivo de termos apanhado na infância ou porquê daquele relacionamento antigo ter falhado, criando narrativas elaboradas de vitimização. Mas a biologia não se cura apenas por entender de forma acadêmica o que houve no passado. Ela precisa de uma mudança de estado. Ela se cura através de uma escolha ativa, por uma dimensão de leveza no agora, no momento presente. Ao escolhermos parar a espiral de medo hoje, com uma respiração consciente, nós cortamos o suprimento de energia daquele padrão histórico. Vimos então que o corpo humano não guarda segredos, ele é um arquivo exposto, que transforma conflitos emocionais não resolvidos e medos muito bem escondidos em bloqueios articulares e doenças reais. Vimos que ferramentas super simples, como a tecelagem energética e a respiração nasal com o foco adequado, funcionam não por algum tipo de mágica invisível, mas sim como uma alavanca puramente biológica para tirar o alarme de incêndio do cérebro e culmina na percepção de que a verdadeira tranquilidade requer abrir mão daquela ilusão de controle sobre os desdobramentos da vida. Essa abordagem terapêutica ajuda na conquista do contentamento, que é aquela chama silenciosa de estabilidade que queima ali no peito, garantindo que as fundações estão muito firmes, independentemente dos vendavais que possam estar acontecendo lá fora, seja no trabalho ou na vida pessoal. É a capacidade rara de observar o caos ao seu redor sem permitir que ele habite o seu interior. Essa imagem da chama constante no meio da tempestade nos leva de volta àquela rodovia e àquele carro desgovernado com o qual nós começamos a nossa análise de hoje. A dor física e os sintomas médicos são, na maioria das vezes, o som estridente da batida final, nos alertando tarde demais que a direção passou muito tempo desconectada das rodas. Nós fomos treinados, na verdade, condicionados a reagir apenas quando o choque já acontece. Mas para quem está ouvindo, se o nosso maquinário biológico é tão absurdamente leal e obediente a ponto de materializar uma vida inteira de inseguranças silenciosas em enfermidades literais e palpáveis, fica uma grande indagação para a gente encerrar. O que aconteceria a partir de hoje se nós decidíssemos deliberadamente alimentar esse mesmo sistema nervoso flexível apenas com a convicção absoluta de que no final das contas nós daremos conta do recado e tudo ficará bem? Que nível inédito de reparação física e de saúde celular nós seríamos capazes de descobrir através de um estado de verdadeira e profunda entrega? Fica a reflexão. Eu recomendo fortemente que você acesse o Instagram da Paty Mascarenhas para maiores informações sobre esta incrível abordagem terapêutica. Caso você tenha dificuldades para lidar bem com qualquer uma das questões trazidas neste vídeo, a técnica de sincronização bioenergética também pode te ajudar muito nisso. É uma terapia simples, rápida, não invasiva e sem uso de fármacos. E que funciona 100% das vezes, para 100% das pessoas. E se você gostou deste vídeo, deixe aqui o seu like e o seu comentário. Assim, o conteúdo é distribuído para mais gente, porque o algoritmo entende que o assunto é relevante e nos ajuda a fazer o canal crescer. E se você ainda não é inscrito, se inscreva aqui no canal e clique no sininho para receber nosso conteúdo diário. Para saber mais sobre a técnica de sincronização bioenergética, clique no link da bio ou da descrição deste vídeo. E descubra o poder desta prodigiosa terapia do futuro, agora no presente, sincronizando o que há de melhor em saúde física e mental, para você, para sua família e até mesmo para sua empresa.